A torre está desligada. Deixa você no meio, chega pra cá. Tá. Vai ficar mais direito. Uma boa noite, amada igreja. Boa noite, irmãos. Amém. Agora sim, um boa noite caloroso. Queremos agradecer a presença de todos aqui nessa noite. Nós estamos comemorando 20 anos da nossa igreja. Começamos na quinta-feira, que foi o dia mesmo do aniversário. E quinta, sexta, sábado, foram dias abençoadores. Tenho certeza que o coração dos irmãos estão alegres e gratos a Deus por tudo que o Senhor fez por nós e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E hoje estamos aqui como o encerramento desses 4 dias de gratidão que a igreja celebrou, juntamente com os visitantes que estiveram aqui. E queremos convidar os irmãos que estejam prontos para adorar o Rei dos Reis, porque Ele merece o melhor da nossa adoração. Estamos transbordantes de alegria, porque o Senhor, Ele realiza milagres e nos faz acreditar que há esperança para todas as coisas. E existem 1000 motivos para agradecer e muito além de 1000, com certeza. Se cada um fosse falar as suas experiências com o Senhor, com certeza seriam vários e vários livros, porque o Senhor, Ele é perfeito. Ele cuida de cada detalhe, Ele abençoa o seu povo e estamos felizes por isso. Convido toda a igreja, vamos nos colocar de pé? Nós vamos começar recitando o tema do nosso aniversário. Pode colocar o tema. Vamos todos recitar juntos. Vamos todos? 20 anos anunciando o amor gracioso. E o nosso tema? O nosso tema e agora a nossa divisa, que se encontra em 1 João 3, 16, parte A. Vamos todos juntos recitar? Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a vida por nós. Vamos só mais uma vez bem bonito? Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a vida por nós. Amém, amor? E é nesse Deus maravilhoso que nós cremos. E vamos adorar com este hino que nos fala que nós temos motivos, muitos motivos para agradecer. Vamos agradecer cantando. Mil motivos para agradecer, mais de 1000 razões para louvar, 1000 canções de amor para cantar. Jesus, por tão grande amor que recebi, pela graça que me atrai,
traiu, por me perdoar sem merecer, Jesus. Por regenerar meu coração e me dar a paz sem fim, pelas grandes obras de tuas mãos, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Por me socorrer nas aflições. Por me socorrer nas aflições. Nunca estamos só. Declare. Por saber que nunca estou só. Pelo teu cuidado que é sem fim, Jesus. Ao autor da minha salvação, teu amado meu Senhor, seja minha grata adoração, Jesus. Vamos declarar. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Amém? Poder se assentar. Que bom é louvar e engrandecer o nome santo do Senhor.
Estamos muito felizes porque nós temos sentido o cuidado, o carinho, o zelo que Deus tem por cada um de nós. Vamos orar? Eleve seus pensamentos ao Senhor neste momento. Vamos falar com Deus, porque esse culto é para Ele. Tudo é para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade que temos de estarmos aqui na Tua casa, reunidos como corpo Seu. Que o Senhor possa se fazer presente em nosso meio, ó Pai. Possa receber a nossa adoração nessa noite, porque tudo é para a honra e glória do Teu nome. Somos gratos, ó Deus, por completar 20 anos de igreja. Que o Senhor sustente a Tua igreja, que o Senhor abençoe seus membros, que o Senhor nos dê saúde, entendimento da Tua palavra, para que possamos permanecer firmes em Ti, prosseguir adiante com a autoridade do Teu Espírito Santo, para pregar às nações, que possamos, ó Deus, ser testemunha nesta nação e fazer a diferença, ó Pai, onde quer que estejamos. Que Teu Santo Espírito nos conduza de acordo com a Tua vontade. Abençoe, Senhor, cada irmão aqui presente. Abençoe a sua casa, a sua vida. Saúde, ó Deus. Que o Senhor sustente Que o Senhor sustente os Teus filhos, em nome de Jesus. Este culto é para Ti. Receba a nossa adoração nessa noite. Nos perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, os nossos pecados, para que possamos estar limpos diante de Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos continuar adorando com o trio masculino. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais rios louvor os nossos irmãos. Sob o sangue bombavam nas ruas, gritavam no céu com a vitória na mão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. A igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como era os
arder nesse povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a poeira queimava, mas ouvia os louvores dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É o exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como era os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Oh, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como anda em meu coração. Amém. É uma oração, né? Que a chama do Senhor possa arder em nossos corações. Que às vezes a gente deixa esfriar, né? Esfriar o nosso primeiro amor. E ontem nós selamos aqui um compromisso com o pastor que esteve aqui, para que possamos melhorar, dar o nosso melhor. Se hoje o que eu faço é pouco, que amanhã eu possa fazer um pouco mais. E depois de amanhã, um pouco mais. E cada vez mais e mais, para que possamos crescer em Cristo, para que o Senhor nos use para a honra e glória do Teu nome. Vamos fazer a leitura bíblica em Romanos 6. Nós vamos ler todos juntos, do versículo 11 ao versículo 14. Que diz assim, vamos todos juntos? Assim, vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, esse texto nos convida a não termos prazer naquilo que desagrada a Deus.
Porque, às vezes, o que nos afasta de Deus não é o que está fora, mas é o que está dentro. São as minhas atitudes, os meus comportamentos, que ou vai engrandecer a Deus, ou vai engrandecer o pecado. E é uma escolha diária. Eu escolho o pecado hoje, ou eu escolho as atitudes que agradam o coração de Deus hoje. E amanhã é a mesma coisa. E é todo dia a gente fazendo essa autorreflexão de como estamos levando a nossa vida. Se o que eu faço está engrandecendo a Deus, está fortalecendo o meu corpo em Deus, ou se eu estou enfraquecendo o meu corpo pecando. E fica essa reflexão para todos nós, como servos de Deus, que possamos ser instrumento de justiça, refletindo a presença de Deus. Amém? Vamos então à dedicação de vidas e bens. Nós vamos estar entoando o hino 469, que tem como título Corajosos. E é assim que Deus quer que levemos a nossa vida, com coragem, com força, com garra, porque Ele nos fortalece. E diz assim, uma parte do hino: sejamos todos a Jesus leais, os que na batalha sempre são fiéis, com Ele reinarão. Amém? Vamos cantar? Eu convido a igreja, vamos colocar de pé, cantar bem bonito esse hino, porque nós somos uma igreja corajosa e viva em Cristo Jesus. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois de tudo defendei, marchando para onde? Para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alteguem o seu pendão, firme sempre até morrer, esformados já malignos batalhões do grande usurpador. Toda a igreja. Um coro bem bonito. Sem temor. Por Cristo prontos a sofrer, bem alteguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Vozes femininas. Vozes masculinas. Todos juntos, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alteguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém? Estamos firmes com o Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos orar, agradecendo a Deus pelas ofertas e dízimos que aqui foram entregues, pela vida dos amados irmãos que estão aqui nessa noite. Vamos agradecer o Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nós cremos que o Senhor fará ainda coisas maiores a cada um de nós. Eu convido o irmão Fábio que esteja orando nesse momento.
Amém. Eu acabei esquecendo de convidar as crianças para vir à frente, mas que Deus abençoe, né? Os irmãos podem se assentar, a vida de nossas crianças, que são uma bênção na casa do Senhor, estão crescendo em estatura e graça de Deus, que eles possam estar subindo agora, e lá eles estarão no culto deles, juntamente com a tia Fábia, que Deus possa estar abençoando as nossas crianças. E neste momento, dando continuidade, vamos ouvir a banda G1V3, que são os nossos jovens e adolescentes, uma bênção na casa do Senhor, que Deus possa estar usando para a honra e glória do seu nome. Boa noite, irmãos. É muito bom poder estar aqui mais um dia, né? Já foram 3, hoje é o último dia da nossa festividade. Vai ser o outro, tá? Vai ser arte outra vez. Esse louvor que a gente vai trazer até condiz muito com o que tem sido dito aqui no culto, né? Em relação a não deixar a chama apagar, a estar sempre no caminho do Senhor. É complicado, às vezes somos poucos, às vezes a gente desanima, mas a gente tem que sempre lembrar que Deus está conosco. Com certeza tiveram cristãos antigamente que sofreram bem mais, como os irmãos cantaram aí, que possamos sempre se alegrar, estar aqui na presença do Senhor. Amém? Meu Senhor, hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali no teu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido sim, mas hoje eu te devolvo o coração. Arrependido de tudo que fez, quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. De braços abertos, quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos, quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos, quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo.
Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo. De quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali no teu jardim, Deus. Te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Eu quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me olha, me lava, me ensina, me inspira e agir outra vez no meu coração. Me olha, me lava, me ensina, me inspira e agir outra vez no meu coração. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer e germinar. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer e germinar. O teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer e germinar. O teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Sim, eu serei como a árvore frondosa. Dos meus galhos sairão as frutas mais saborosas. Pois estarei plantado junto aos ribeiros das águas da vida. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus.
Amém. Glória a Deus. É muito bom adorar o Senhor. É muito bom ser jovem, né? Toda energia, todo gás. Vamos aproveitar esses jovens aí para trabalhar na casa do Senhor. Que Deus esteja abençoando a vida deles, né? Sustentando. Sabemos que esse mundo tem muito a oferecer a eles, mas que nós possamos dar apoio para eles que eles possam permanecer firmes na obra do Senhor. E vamos dar continuidade, vamos ler Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, todos juntos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Amém? Estamos firmados no Senhor. Louvado seja Deus. Convido ao Ministério de Louvor. Vamos estar todos juntos adorando esse Deus precioso. Convido a igreja, vamos colocar de pé? Nós reconhecemos que o Senhor, Ele se sacrificou para que hoje estivéssemos aqui. E somos muito gratos a Ele, porque a condenação era para cada um de nós que carrega o pecado. Mas o Senhor se entregou por amor a cada um de nós. E todo aniversário nós estamos entendendo o tão grande amor que Deus tem por nós. E nós, como escolhemos estar com Deus, nós não temos mais prazer no pecado e não vivemos na prática do pecado. E todo dia nós estamos procurando que o Senhor esteja conosco, nos fortalecendo, para que possamos ser gratos a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos adorar? Cruz era o meu lugar, os cravos eram em minhas mãos, o castigo estava sobre mim, eu era culpado, ele não. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. Foi na cruz que seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que soube um brado, está consumado.
fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. Foi na cruz que seu sangue derramou por mim. Foi na cruz e sobre o prado está consumado. Seu sangue derramou por mim. Foi na cruz e sobre um brado está consumado. Já foi consumado, o véu já foi rasgado. O acesso liberado, pode entrar. Hoje nós temos acesso à mesa da intimidade. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Já foi consumado, o véu já foi rasgado. O acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Foi na cruz que seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que sobre um brado está consumado. Amém? Glória a Deus. Ele é digno da nossa adoração nessa noite. Adore porque Ele é santo, Ele está aqui, Ele merece o melhor da nossa adoração. Digno Cordeiro que foi morto, Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Mais uma vez. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo,
Santo, Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém? Toda honra, toda glória ao nosso Deus. Podeis assentar. E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus através do nosso pastor Marcelo. E que os irmãos estejam atentos à voz do Senhor nessa noite.
e que Deus use poderosamente a vida do nosso pastor. Amém. Boa noite a todos, na graça de Cristo. Amém? Estamos aí na última celebração, né, em relação aos 20 anos, né? 20 anos da igreja. E somos gratos a Deus por tudo aquilo que já foi possível sentirmos, possível percebermos desde quinta-feira, né, o primeiro culto, e agora aqui hoje, sendo o culto de domingo, o culto de encerramento dessas celebrações de aniversário. E gratos a Deus estamos aqui para dizer que todo tempo Ele deseja nos transformar. Todo tempo Ele deseja nos moldar. E como eu falei pela manhã, se nós prestamos atenção em tudo aquilo que foi falado e percebido aqui desde quinta-feira, Deus, Ele, como eu falei, né, acho que foi ontem, que a igreja esteja atento ao que o Espírito diz a ela, a cada um de nós. 20 anos da Igreja Batista Central e Fazendinha, anunciando esse amor gracioso de Deus. Como eu falei pela manhã também, nem sempre esse amor gracioso é compreendido, nem sempre esse amor gracioso é entendido, porque acha que o amor de Deus é um amor que só sabe passar a mão na cabeça, e o amor de Deus não é esse amor. O amor de Deus é o amor que nos confronta. A palavra nos confronta. Fomos lembrados isso ontem. E olhando para a quinta-feira, quando o pastor Hudson esteve aqui e trouxe a palavra, o que eu destaco daquela palavra do pastor Hudson é olhar para o Deus de hoje. Olhar para Jesus hoje. Lembra do que ele falou aqui? De Marta e Maria estar diante do sepulcro do seu irmão, Lázaro. E aí quando Jesus chega, Lázaro está morto há 4 dias, já mal cheiroso. E aí, quando ela se aproxima de Jesus e diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria falecido. E aí o pastor Hudson fez a questão de destacar que ela está pensando no Jesus do passado. Não é? Mas eu sei que ele vai ressuscitar. Você não acredita que ele vai ressuscitar? Jesus pergunta. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, não é? Então ela estava pensando no Jesus de ontem e no Jesus de amanhã. E o destaque que o pastor Hudson nos trouxe, assim eu percebi, é o Jesus de hoje. Quem é Jesus para você hoje? Foi a pergunta que ele fez. Quem é Jesus para você hoje? Disse ele, mais importante que as bênçãos de Deus é a que fazemos com essas bênçãos. É o que fazemos com essas bênçãos. Mais do que importante de receber é saber o que fazer com aquilo que recebemos. Quantas pessoas recebem muitas coisas e não sabem o que fazer com elas? E se perdem. Fomos lembrados também que é necessário remover a pedra, que não é parte de Deus, não é parte dos anjos, é a nossa parte. As pedras que se levantam em nossos caminhos. Para anunciar o amor gracioso de Deus, também ele disse, não podemos somente ser algo perceptível de uma maneira romântica. Ou seja, não somente o anunciar desse amor gracioso de Deus, não pode ser apenas algo poético, cantado, falado, mas precisa ser vivido, percebido. Cristo em nós. Cristo em nós. E é entender que nessa caminhada, o Jesus de hoje nos convida todo o tempo realmente a mostrá-lo. Em palavras, em ações, em atitudes. E durante esses 20 anos, temos feito isso. Também fomos lembrados pelo pastor Hudson que somos chamados para atender as expectativas não humanas, mas a de Jesus. Lembra que ele falou que às vezes a gente quer agradar o outro e acaba desagradando Jesus? Nós queremos tanto agradar o outro que esquecemos que é amar a Deus em primeiro lugar. E depois o próximo como eu me amo.
Na verdade, é amar a Deus sobre todas as coisas, eu me amar e te amar. É amar a Deus sobre todas as coisas, você se amar e você me amar. Mas no meio dessa caminhada a gente inverte, não é? Inverte as ordens, né? A ordem da coisa e complica tudo. E somos lembrados por ele, que somos chamados para não atender perspectivas humanas, mas a de Deus. E quando nós estamos atendendo as perspectivas de Deus, nem sempre vamos agradar dos homens. Nem sempre vamos agradar dos homens. Fomos lembrados, não é? Ele também nos lembrou que precisamos crer e viver Cristo, não só olhando para o ontem. Não só olhando para o ontem. Não só olhando para o futuro, a vida eterna, mas olhando para o Jesus hoje. Então, o que eu destaco da palavra do pastor Hudson aqui, você pode ter destacado algumas outras coisas, não é? Mas eu destaco o Jesus de hoje. Isso foi quinta-feira. Fomos lembrados a olhar para o Jesus de hoje. Eu sei, Senhor, que meu irmão ressuscitará no último dia. E que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morre eternamente. Não é? Você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aonde você estará na sua eternidade? É a pergunta que eu não tenho que responder. É você que tem que responder. Aonde você passará a sua eternidade? Foi a pergunta que a minha avó me fez no leito de morte, com o folhetozinho azul da Assembleia de Deus da Rocinha. Aonde você, meu neto Marcelo, passará a eternidade? Aonde? No leito de morte. Ela que estava lá para ser consolada, me trouxe palavra, não é, de confronto. Me trouxe palavra de confronto. Na sexta-feira, o pastor Felipe destaca o quê? A convicção do amor. A convicção do amor. O amor de Deus, através da carta de João, que nos convida a perceber que precisamos gerar vida, independente de que vida seja. João estava disposto a motivar, disse ele, o coração dos seus leitores a terem certeza da presença de Cristo Jesus na vida deles. Como ele hoje quer, o Senhor, através de João, do texto que escolhemos e da carta que escolhemos, de dizer, você pode muito mais do que você pode imaginar. Porque em Cristo podemos todas as coisas. Podemos todas as coisas. E esse todas as coisas é em Cristo. Podemos estar tudo bem com a nossa saúde física, emocional, até espiritual, ou não. Mas podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Pode estar tudo bem com a nossa vida financeira, ou não. Podemos tudo naquele que nos fortalece. E esquecer da síndrome de Abacuque, de olhar para a grama do outro, como eu sempre falo, e não somente eu. Não é para o quintal do outro, para a prosperidade do outro, para o crescer do outro, para a saúde do outro. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu, inclusive para saber que Deus manda. E que Ele continua no trono. E que Ele não esquece da gente. Então, segundo o pastor Felipe, como eu destaquei, o amor de Cristo anunciado às gerações é para que elas possam entender, serem convictas que Deus os ama. É entender isso. O apóstolo disse os apóstolos tinham uma tarefa de orientar os irmãos sobre a superioridade de Jesus, combatendo as heresias e os falsos ensinos dos falsos profetas. Você conhece algum? Que está cheio. Só se pensa em prosperidade. Só se pensa em ganhar dinheiro. Nada errado disso, gente. Pelo amor de Deus. É bíblico prosperar. Honestamente. Só se pensa em coisas debaixo do céu, debaixo do sol. Mas aonde você vai passar a sua eternidade? Quem é Jesus para você aqui hoje? Quem é Jesus para mim aqui hoje? Aonde eu vou passar a eternidade? Eu tenho certeza. Não por petulância, mas por aquele que me salvou. Porque apesar de mim, Jesus me ama. Apesar de você, Jesus te ama. É assim que é o Evangelho. Apesar de nós, Ele nos ama. E continuará nos amando. Como eu sempre lembro, e não somente eu, não é porque eu fiz tudo certo hoje que Ele vai me amar mais. Não é porque eu errei hoje que Ele vai me amar menos. O amor de Deus é incondicional. Não tem condição para ser amado. Não tem.
Ele também nos lembrou que é uma doação de Deus. Pastor Hudson também lembrou isso. Mas o pastor Felipe também nos lembrou isso. Então, não é mérito nosso, é Deus nos dando amor. Apesar de nós como pecadores, como o pastor Marcelo lembrou ontem. Então, sabe, de acordo com o que eu destaquei do pastor Felipe, o foco de João também foi o de confirmar a fé dos irmãos. Nós somos moídos às vezes, não somos? Abalados às vezes, confrontados às vezes. Mas a intenção do apóstolo João, nas suas 3 cartas, é motivar, incentivar. E é o que nós precisamos fazer, para que as pessoas possam ter uma fé robusta, madura. Madura. Você já viu uma charge que circula na rede social aí? Que tem uma árvore já com os frutos grandes, já viu? E tem 2 garotinhos no pé da árvore. Não sei se você viu essa charge aí já na internet. E aí os doisinhos estão olhando aquelas frutinhas já grandona, sabe? As frutas já estão bonitas, mas não estão maduras ainda. E aí um garotinho fala assim, a gente pode colher, né? Elas já estão grandes. Aí o outro fala assim, grande não é sinônimo de maduro. É isso. Jesus só vai te recolher e só vai me recolher quando nós estivermos maduros. Grande não serve para ele. Não serve para ele. Como que está a tua maturidade de fé? É a pergunta de João. Para o povo a quem ele apacentava. Para o povo a quem ele cuidava. E eu destaco isso na palavra do pastor Felipe. Como que está a sua fé? O foco de João era motivar. Mesmo em meio a perseguição, mesmo em meio a batalhas, mesmo em meio a lutas, a motivar o povo a continuar firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu e o meu trabalho não é vão nele. É lembrar isso. Então, anunciando o amor gracioso de Deus, sabendo que esse amor gera vida. Gera vida. Em você, em mim, em nós. Então, o que vamos fazer com Jesus chamado Cristo, que é o Jesus de hoje? O que vamos fazer com Jesus chamado Cristo, que nos motiva em amor a levar às gerações o grande poder de Deus, o seu próprio Filho Jesus Cristo. A palavra salvadora que nos constrange, que nos envergonha, que nos motiva a continuar vivendo. Pastor Marcelo, então, ontem, não é? Anunciando o amor gracioso de Deus sem ter uma vida dividida. Quantos divididos? Quantos com vida dupla? Quantos? Quantos com o pé no mundo e com o pé na igreja, como a gente costuma dizer? Quantos? Ele falou alguma coisa aqui que vocês sabem, né? Os que já ouviram eu falar, não é? Ele falou que a nossa boca é para louvar o Senhor. Os nossos instrumentos é para louvar o Senhor. E eu concordo 100% com ele. Quem não concorda, respeito. Mas eu concordo 100% com ele. A partir do momento que eu me converti, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Lembra que eu falei que meu violão se converteu? E meu violão é convertido? Não é? Só não quis falar isso aqui ontem porque ele já tinha fechado, né, a mensagem. Mas não dá, gente. Eu vim de barzinho, gente. Eu vim do mundo da música do barzinho, da seresta. Ele falou aqui, né? Seresta. Eu vim desse mundo. Que para mim não tinha nada de errado. Amigos verdadeiros lá. Mas tanto neles como em mim faltava algo. Jesus. Faltava Jesus. E a partir do momento que eu me converti, meu violão também levantou as cordinhas, as 6 cordas. Ele levantou. Todas elas. E a partir daquele momento, não é? Não tem mais Roberto Carlos, não tem mais Geraldo Vandré, lembro de todos eles. São poetas da nossa nação. São poetas da nossa nação. Não é? São poetas. Oswaldo Montenegro, então, rapaz, é um poeta. Poeta, não é? Os sertanejos do meu tempo, né? Do meu tempo, que não era nem sertanejo ainda, não é? Tocava. Estava lá no show de calouro, cheio de fã, não é? Estava lá. Estava lá. No momento mais terrível da minha vida e da vida de Ângela, né? No momento mais terrível da nossa vida. A música me segurou, gente.
A música me sustentou. Gente que nunca me viu na vida me abraçou. E não era crente, não. Tudo do mundo. Tudo do mundo. Mas eu fui percebendo, e Ângela foi percebendo, e nós fomos percebendo que faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa. Coisa boa é comer, né, não? Oh, coisa boa é comida, né, não? Sentar numa mesa e comer, né? Estava lá na pizzaria tocando, daqui a pouco chegava aquela pizza maravilhosa. Aquela lasanha maravilhosa. Não é? Vai comendo. Chegava lá o vinho, chegava lá a caipirinha. Nunca gostei, até quando não era cristão. Eu não bebo porque eu sou cristão, eu não bebo porque eu não gosto. É bem diferente. É bem diferente. Porque quando você sabe quem você é, você sabe o que você faz da sua própria vida. O que você tem feito com a sua vida. Então, quem é Jesus para você hoje? O Jesus de hoje, quem ele é para você? O que é o amor de Deus que muda gerações para você? O que é o amor de Deus que muda gerações? Ele muda. Então, sabe, destaco aqui, anunciando o amor gracioso sem ter uma vida dividida, revestidos não mais pelo velho homem, disse o pastor Marcelo aqui ontem, mas pela nova criatura. Falei pela manhã do choro, lembra? Quem estava aqui? Do choro que ninguém vê. Das pessoas acharem que quando a gente... que eu falei de manhã aqui, né? Eu fiquei preocupado com o tema, né? Do amor gracioso de Deus. Mas tem sempre alguém para criticar como eu tenho pregado o amor gracioso de Deus, como eu tenho vivido o amor gracioso de Deus. Tem sempre alguém para criticar a maneira que você vive o amor gracioso de Deus, porque acha que o amor gracioso de Deus é balança enganosa, e não é. O amor gracioso de Deus tem justiça. É justo. Não pende para um lado e para outro. O amor de Deus é justiça e a justiça de Deus é amorosa. Mas as pessoas só querem olhar para o amor. Para o amor. Para o amor que abre exceções. Para o amor que passa a mão na cabeça. Para o amor que aceita coisas erradas. Não é? Essa conversa aí para boi dormir, que a mulher tem que ficar com o homem, mesmo que ele espanque ela, vai para a delegacia e denuncia esse homem, em nome de Jesus. Isso nem homem é. Nem é melhor ficar quieto para não pecar. Nem homem isso é. E tem mulher que bate no homem também. Então nem mulher isso é. Não é? Filhos desobedientes a seus pais. Não é? Que vão contra o mandamento do Senhor, que é prolongamento de vida. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Não é honrar pai e mãe porque é alguma coisa legal que eles fazem, que me dá o último iPhone, iPad, sei lá, esse negócio da vida aí. Não é isso, não. É o amor que dá, mas é o amor que também disciplina. Não é isso que Deus faz? Deus faz isso. Deus nos dá maravilhosamente coisas, mas não precisamos estar focados, porque a igreja que anuncia o amor de Cristo Jesus vai além do que vê. Vai além do que vê. Vai além do que vê. É a minha parte, não é a do pastor Marcelo. Mas voltemos para o pastor Marcelo, meu xará. Ele disse também, somos chamados todos os dias a evangelizar nas ruas, a encontrarmos pessoas nas ruas, com alguém no trabalho, na escola, aonde for. Aonde for. E anunciar o amor de Deus para as pessoas não é somente dizer Jesus te ama, é viver o Jesus que amamos. Sem máscara, sem engano, sem vida dupla. Sabe? Não tem vida secular por crente. Eu tenho meu trabalho secular. Você não tem teu trabalho secular, não. Você está lá para evangelizar. Eu estou lá para evangelizar. Sem abrir a boca. Ações e atitudes falam muito mais do que boca. Pastor Marcelo nos lembrou isso aqui ontem. Mas que a igreja precisa, não é a central de fazendinha, a igreja precisa descer do muro. Ele nos lembrou isso aqui. Precisa saber de que lado ela está. Ele lembrou aqui da política. Eu pensei que ele ia até um pouquinho mais além, porque ele é bem severo nisso aí. Eu pensei que ele ia um pouquinho além daquilo ali ontem, mas ele se segurou. Eu pensei que ele ia além. Aqui não é lugar de palco para nenhum candidato e nenhuma igreja. Aqui é para pregar a palavra de Deus. É isso. E a igreja sobe no muro quando ela faz isso.
Quando ela aceita o pecado e fecha os olhos para o pecado. É isso, é cima de muro. Precisamos entender que precisamos viver a vida que Cristo nos chamou para viver, sem vida dupla. Somos cidadãos, graças a Deus por isso, brasileiros. Amamos essa nação, mas ela tem um dono, e o dono dela é Jesus Cristo. É Ele que é o dono. Somos chamados por Ele para levar o Evangelho a quem concorda com a gente, a quem discorda da gente, a quem nos azucrina a cabeça. Jesus mesmo disse, para lembrar aqui, amar e morrer por alguém. Amar não. Morrer por um amigo é fácil. Quero ver morrer por um inimigo. Jesus morreu por inimigos, porque eu era inimigo dele. Ele morreu por mim, sendo eu pecador. Ele não morreu por mim depois que eu me converti. Ele morreu antes. Ele não morreu por você, porque você é um cara legal, um bom cidadão, uma boa cidadã. Ele morreu por você porque você é pecador e pecadora. Porque eu sou pecador e pecador, no caso. Só pecador, em nome de Jesus. Né? Está repreendido. Né? Isso aí. Pastor Marcelo nos lembrou isso aqui. Ele até falou, não tenho medo de ser preso, não. Nós estamos precisando de macho. Lembra que ele falou aqui? Estamos precisando de homem. Que sabe o que é ser homem. Porque tem muita gente pensando que homem não é. E não é por causa da questão sexual, não. Falta de caráter. Falta de caráter dentro de casa. Falta de saber lidar com a família. Dividido. Não é? Precisamos de mulheres valorosas. Lembra que o texto lá diz mulher guerreira no hebraico. Não é? Mulher virtuosa. Não tem nada de virtuosa no texto lá. É mulher guerreira. E depois vem as virtudes. Já pregamos aqui sobre isso. Mulher virtuosa, quem a achará? Não é essa a tradução. É mulher guerreira, quem a achará? E depois vem as qualidades da mulher guerreira. A sua casa será como árvore plantada na ribeira de águas. Amém? Essa é a palavra de Deus. Fomos lembrados aqui ontem pelo pastor Marcelo. Somos chamados, então, para anunciar o Evangelho na rua, no encontro social, no trabalho, na escola e aonde for. Somos chamados. Somos convidados. A vida de evangelização, ele nos lembrou, não envolve somente o departamento de evangelização, não envolve somente o pastor, não envolve somente a liderança, envolve a igreja. Envolve a igreja, toda a igreja. Vida, levando vida e não morte. Como Jesus mesmo disse, sepulcro caiado, por fora está bonito, por dentro tem cheiro de morte. Cheiro de morte. Então, a vida de evangelização envolve os que pensam igual e os que pensam diferente. Pensam diferente. Somos convidados a levar o evangelho a todos. O que as pessoas vão fazer com isso é com elas. A gente não tem nada com isso. O que nós temos é com o nosso testemunho de vida. Lembrando que ninguém é perfeito, pelo amor de Deus, né? Perfeito só existe um, Jesus Cristo. Ninguém é perfeito. Um dia seremos como Ele é. E se você ainda não entregou a vida para ser como Ele é, entrega hoje. Porque Ele está voltando. Ele está voltando. Breve virá. Não é? Como cantamos pela manhã. Então, agora vamos olhar para o texto de Lucas. Que aí agora é para finalizar. Agora não é mais o pastor Hudson, não é mais o pastor Felipe, não é mais o pastor Marcelo Cardoso. Eu brinco com ele, né? Macedo Cardoso. Né? Pastor Macedo. Ele ri quando a gente fala isso. Agora vamos olhar para o texto de Lucas. Mas não vou ler, não. Capítulo 7, do verso 36 ao verso 50. Mas eu não vou ler todo o texto, tá bom? Olhando para o texto de Lucas, capítulo 7, de 36 a 50. Jesus está ali. Ele foi convidado para um jantar. Daqui a pouco a gente tem um jantar. Né? Tem um jantar preparado aí para nós. Lucas, capítulo 7, 36 a 50. Eu não vou ler, tá? Todo o verso, toda a perícope, né? Todo o capítulo, todo o parágrafo. Mas, o que acontece aqui? Jesus vai para a casa de um fariseu, um religioso. Jesus entra na casa de um fariseu, de um religioso. E lá tem o jantar preparado, a refeição preparada. E, de repente, entra uma mulher pecadora na casa.
Apesar de ser um ambiente íntimo, o jantar íntimo, a porta da casa estava sempre aberta. A porta da casa de um judeu nunca fica fechada. Ela está sempre aberta. Sempre aberta. E aí, lá na casa desse fariseu, Jesus está sentado à mesa, não a mesa que a gente conhece hoje, né? Estão sentados no chão. E aí, de repente entra aquela mulher, de casa dentro, com um frasco cheio de alabastro, cheio de perfume. E aí, essa mulher começa a chorar, essa mulher derrama o perfume precioso sobre Jesus e começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Lembre que para a mulher judia, o cabelo significa honra. E aí a gente vai entender porque ela está secando os pés de Jesus com o seu cabelo. Só o esposo pode ver o cabelo da esposa. A esposa judaica, ou a mulher ainda não casada, judaica, judia, tem que sair com véu na cabeça ou então com peruca. Porque o cabelo verdadeiro só o esposo pode ver. Porque o cabelo da mulher judia é honra. Honra. E essa mulher pecadora, cheia de pecado, incontáveis pecados, entra na casa desse fariseu, sem ser convidada, se ajoelha diante de Jesus, começa a chorar, chorar. Lembra que o pastor Hudson falou que a gente tem que chorar? Ela começa a chorar, chorar. Ele disse aqui, a lágrima é muito mais do que água, H2O. É muito mais. Ela começa a chorar, e enxugar as suas gotas de lágrimas nos pés de Jesus com os seus cabelos, com a sua honra. Essa mulher tinha alguma honra? Nenhuma para a sociedade. Mas Jesus a recebeu. Se dependesse do fariseu aqui em Lucas, ela nem entrava na casa. Nem entrava na casa. E aí, sabe, todo mundo começa a questionar, o texto vai dizer isso. Se ele fosse um profeta, ele saberia que tem uma prostituta tocando nele. E não é a Madalena não, pelo amor de Deus, que ela nunca foi prostituta. Tá? É uma invenção que colocaram sobre Madalena. Ela nunca foi prostituta. O que Maria Madalena tinha era 7 demônios, nada além disso. E olha que não é nada além, né? Misericórdia. Não é? Mas colocaram sobre ela, né, essa marca de uma mulher prostituta. Ela nunca foi prostituta. Me mostra na Bíblia dizendo que Maria Madalena era prostituta. Você não vai encontrar. Então ela não foi. Mas inventaram isso, colocaram isso sobre ela. Aqui está uma prostituta, que a gente não sabe quem é. Há um outro momento que a Maria, irmã de Lázaro, faz isso. Mas é em Betânia, não é aqui. Há um outro momento, que Maria, irmã de Lázaro, faz isso também. Mas é em Betânia, não é aqui. Aqui é em outro lugar, em outra casa, em outro momento. Então, ela enxugando os pés de Jesus com seus cabelos, ungia Jesus com o perfume. Ao ver isso, o religioso, fariseu, falou, se ele soubesse quem é essa mulher aí, Jesus não sabia quem era aquela mulher? Jesus não sabe quem você é aqui hoje? Jesus sabe quem eu sou aqui hoje. Ele sabe quantos erros e quantos acertos, mas continua nos amando. Continua nos chamando. Então, sabe, Jesus tem como uma parábola. Um certo credor estava lá com as pessoas devendo ele. Um devia 100, outro devia... Deixa eu contextualizar, né? Um devia 100, outro devia 50. E aí eles não tinham como pagar. E aí o credor falou assim, está pago, tá? Não precisa me pagar, não. Está quitado. Aí Jesus pergunta para o fariseu, quem ficou mais feliz? O que devia mais, né? Lógico que foi o que devia mais. Que ficou mais feliz. Jesus fala, respondeste bem. Respondestes bem. Está vendo essa mulher aqui? Aí vou ler, tá? A partir do 44. Está vendo essa mulher? Quando eu entrei na sua casa, você não me ofereceu água, nem lavou meus pés. Tinha que ter um empregado lá para fazer isso. E não fez. Porém, essa mulher molhou os meus pés com as suas lágrimas, enxumou os meus pés com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo. Ela não para de beijar meus pés. Não é? Você não ungiu a minha cabeça com óleo, ela está aqui com perfume, ungiu os meus pés. Por isso eu afirmo a vocês que muitos são os pecados dela, porém perdoados, porque ela amou muito, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Pouco ama. Sabe, o olhar humano é por mérito. O olhar de Jesus é de misericórdia. Não é por mérito. Não é por mérito. Não é muito ou pouco pecado. É misericórdia. É misericórdia.
Porque aos olhos humanos, uma prostituta, não é? Porque é assim que o grego quer dizer. Uma mulher pecadora, aqui no grego, é prostituta. Não podia entrar na casa de um judeu. Ela entrou. Não podia tocar em um profeta. Ela tocou. Transmite pecado, gente. Interessante que o pecado é transmitido. A unção, não. Esse papo de transmitir unção é heresia. Heresia. Tanto que quando alguém colocasse mão impuro numa carne separada, essa carne ficava impura para o sacrifício. Essa carne ficava impura para o sacerdote. Mas o sacerdote santificado, se colocasse a mão naquela carne, não santificava ela. Então não tem transmissão de unção. Heresia. Heresia. Não é? Tem um montão de gente transmitindo unção aí, né? Só a misericórdia. Não é? Não se arrepende não para ver se você não vai receber a unção. A unção é uma só. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Essa é a unção verdadeira. Então, eu e você somos chamados a olhar para esse amor gracioso e anunciar esse amor gracioso agora nos 21 anos que estamos vivendo, porque os 20 já passaram. Tudo se faz novo, não é? Glória a Deus por isso. A igreja que anuncia o amor gracioso de Deus vai além do que os outros estão vendo. O que o fariseu está vendo aqui e que os outros convidados estão vendo aqui, talvez até os discípulos, é uma mulher pecadora. O que Jesus está vendo é uma mulher arrependida. É isso que Jesus está vendo. Jesus não está vendo uma mulher pecadora. Jesus está vendo uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados. E aí Jesus diz para ela, os seus pecados estão perdoados. E os que estavam com ele, verso 49, à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecado? Mas Jesus disse à mulher, a sua fé salvou você, vá em paz, vá em paz. Então, uma igreja que busca anunciar o amor gracioso de Deus, não olha para a pessoa de fora, olha para a pessoa de dentro. Para o novo homem, para a nova mulher. Aos olhos humanos, essa mulher aqui ainda era uma prostituta. Aos olhos de Jesus, ela já era uma filha do seu pai. Igualzinho quem? Que ouviu falar dos grandes feitos do Senhor no deserto. E quando chega lá em Jericó, quem está lá? Uma prostituta. E quem é salvo? Ela e a sua família. Porque creu no poder de Deus. Acreditou que Deus pode perdoar pecado e que Ele pode transformar. Raabe, não é? Raabe. Foi a única casa que não ruiu de Jericó. Jesus mesmo disse, o homem sábio, e ali significa ser humano, a pessoa sábia, edifica sua casa sobre a rocha, porque vem vento, tempestade, furacão, ciclone, sei lá o que for. E ela não vai ruir. Pode balançar. Agora, aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, é como o ser humano insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E veio o vento, as tempestades, e foi grande a sua ruína. Porque não ouviu a palavra de Deus e a colocou. Ouviu, mas não colocou em prática. Não colocou em prática. Então, sabe, uma igreja que anuncia o amor gracioso de Deus, agora nos seus 21 anos, não olha com os olhos humanos, olha com os olhos de Cristo. Olha com os olhos de Cristo. Enquanto o religioso, enquanto os discípulos olhavam para aquela mulher com um olhar de condenação, Jesus já olhava como uma irmã deles. Porque ele veio para os seus, para finalizar. E os seus não quiseram saber dele. Mas todos quantos quiseram saber dele, recebem ou receberam o poder de serem feitos filhos e, permita-me, filhas de Deus. Foi isso que aconteceu com essa mulher. E é isso que pode acontecer com qualquer um. É só se perceber pecador. É só se perceber perdido. Pastor Marcelo nos lembrou aqui, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a viver tudo aquilo que eu tenho ensinado para vocês. Mas uma igreja em cima do muro só ensina coisa de cima do muro. Não é? Ou nós estamos com Jesus, disse pastor Hudson e pastor Marcelo também aqui ontem.
Ou nós estamos com Jesus hoje, ou não sei o que é a igreja. Somos chamados todos os dias ao arrependimento. Fecha teus olhos. E agradeça a Deus pelos 20 anos passados. Vamos agradecer a Deus pelos 20 anos passados. Mas vamos agradecer a Deus agora pelos desafios do 21. Que começou ontem. Começou ontem. Os desafios que nos vêm pela frente dos 21 anos. Nós estaremos aqui para dizer mais uma vez: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Estamos alegres. Talvez não seja grandes coisas aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus são grandiosas. Grandiosas. O Senhor mesmo disse: se você der um copo de água a um sedento, um prato de comida a um faminto, a mim você está fazendo. A mim você está fazendo. Então, quando você e eu descemos do nosso orgulho, quando você e eu descemos do nosso palco, o Senhor age. Age. Porque Ele quer quebrar o soberbo. Ele quer quebrar o orgulhoso. Não para destruir, mas para fazer crescer. Em simplicidade, humildade e amor. É isso que Ele quer. Então, a igreja que anuncia o amor gracioso de Deus vai além do que os outros estão vendo. Sabe enxergar com os olhos de Cristo. Sabe enxergar. Ele deu um exemplo aqui, pastor Marcelo. Não é? Eu vou mudar o exemplo. Não é? Se entrar alguém aqui totalmente fora do padrão que a gente imagina, essa pessoa não merece Jesus? E se entrar uma pessoa dentro do padrão que a gente imagina, será que tem Jesus? Será que tem? Então não é por vista, é olhar para dentro. O Senhor está aí dentro? O Espírito Santo habita em ti? Você já entregou a sua vida a Jesus? Ok, se não, você está morto. Você está morta. Hoje eu estava preparando isso aqui, essa palavra, e me deparei com um jovenzinho conversando com o seu pastor também numa charge. E aí o jovenzinho pergunta assim: poxa, pastor, depois que eu me converti, é só pancada. Antes era tudo legal. Eu não sentia dor nenhuma, nada me afligia. E aí o pastor respondeu: mas é lógico, morto não sente dor. E é isso. Morto não sente dor. Aquele que está em Cristo é a nova criatura. Aquele que não está em Cristo continua sendo uma velha criatura. É preciso arrependimento meu, não só seu, meu todos os dias. Então, a pergunta tem que ser feita. Há alguém aqui que quer, através desse amor gracioso, que vê como você é, me vê como eu sou, entregar a vida a Ele, a Jesus? Levanta a sua mão, para que possamos orar junto com você. Levanta a sua mão. Entrega teu caminho ao Senhor. Há alguém aqui? Talvez alguém aqui está afastado, afastada. Está cada vez mais frio, fria na fé. Reaqueça, aviva no Senhor. Nós cantamos. Aviva no Senhor. Aviva, aquece a chama, Senhor. Não desista da caminhada só por causa de tempestades. Não desista da caminhada só por causa de labutas. Antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Hoje estamos vivificados em Cristo Jesus. E se você não está, entrega o teu caminho a Ele. Mas talvez agora você está aqui, para finalizar essa palavra, com as suas batalhas, com as suas lutas, com seus anseios e suas preocupações. E o Senhor está falando com você: confia, porque eu sou o Jesus de hoje. Coloca diante dele. Fala o que é. Senhor, me ajuda aí. Me ajuda. Coopera comigo. Diz o que te traz preocupação. Coloca diante dele o que tem trago ansiedade. Coloca diante do Senhor o que tem trago questionamentos. E vamos avançar em nome de Jesus, como diz o pastor Fernando Brandão. E não enxergar como os outros enxergam, mas enxergar como Jesus enxerga. Vamos orar? Se você desejar ficar de pé, eu já estou aqui, até o pastor Marcelo falou: já estou aqui. Eu também já estou aqui. Porque todos os dias eu preciso ser corrigido. Todos os dias eu preciso de direção. Todos os dias eu preciso ser tratado.
E aí é com você. E se você quiser ficar de pé, fique sentado. É com você. Deus, Ele te conhece, me conhece, nos conhece. E sabe quem nós somos na nossa caminhada diária. E Ele sabe o que a gente precisa entender quem Ele é. Ele é aquele que te olha e diz: filho, filha, eu te amo. Vamos caminhar junto? Vamos caminhar junto. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado porque muitas coisas vêm à nossa mente, ao nosso coração. Preocupações, anseios. Ó Senhor, são coisas de ontem, são coisas do amanhã. Mas eu quero terminar com a palavra aqui do pastor Hudson. Jesus é o Deus de hoje. É hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. É hoje, não desista de caminhar. É hoje, firme e constante. É hoje, olhando para o autor e consumador da nossa fé. É hoje, erguendo os olhos para o alto da onde vem o nosso socorro. É hoje, Senhor, olhando para os 21 anos, sabendo que o Senhor é conosco por onde quer que andemos. Como o pastor Marcelo falou aqui ontem, basta dar o primeiro passo, porque a estrada o Senhor já fez. Pela fé nós estamos enxergando isso. Então, muito obrigado, Senhor. O Senhor nos conhece intimamente, sabe cada um aqui, conhece o nosso interior, sabe tudo aquilo que pedimos, tudo aquilo que ansiamos, temos anseios, Senhor, desejos, tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que tenta tirar nossa paz. Colocamos sobre o Senhor, que é o Senhor da paz que excede todo entendimento. Muito obrigado, Senhor. Seja com cada um, de pé, assentado. O Senhor nos conhece, mas colocamos diante de Ti os nossos desafios, que às vezes são maiores do que a gente mesmo, maiores do que nós, mas nunca maior do que Ti, Senhor. Muito obrigado por isso. Obrigado por esses 20 anos. Obrigado pelos 21 que já se inicia. E eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em Jesus, Teu Filho. Amém. Amém? Antes de nós encerrarmos, vamos orar com louvor, né? Vamos encerrar com louvor. Eu gostaria de convidar os irmãos da comissão, né? Do programa de 20 anos. Vem aqui à frente para a gente estar orando juntos. Né? Vem aqui à frente. Esses irmãos nos representando. Quero chamar também, alguém chama a Valdiceia lá, por favor, e as irmãs que trabalharam na cozinha, vem aqui. Que ficaram lá no bastidor, não é? Ficaram lá no bastidor. Hoje nós vamos ter um jantar aqui, não é? Que foi preparado, mas a gente não viu, não é? Vem aqui todos que trabalharam, não é? Eu sei que outros trabalharam. Irmão Gilberto, Magno, né, estava aqui preparando a instalação elétrica, não é? Então, sabe, muitos trabalharam. Muitos doaram de si. A equipe aí, não é, voluntária da limpeza. Louvado seja Deus por isso, não é? Se voluntarie para também fazer parte dessa equipe. São irmãos voluntários, né? Tem as equipes aí que limpam a igreja, que abrem a igreja, não é? Não temos mais zelador. Então, equipes voluntárias. Então, se coloca à disposição para ajudar nisso também, não é? Não vou chamar todos, mas esses aqui estão nos representando. Cadê, Valdiceia? Vem? Não é? Irmão Gilberto, vem cá, irmão Gilberto. Não é? Você trabalhou aí também, né? Não é? Escada para cá, escada para lá, não é? Fio para cá, fio para lá. Os irmãos do louvor, os irmãos do som, da mídia, da introdução, não é? Todos. O louvor, todos. Você que veio. Todos nós. Você que faz parte, não é? Dessa família chamada Baixia Central em Fazendinha. Seja membro ou seja congregado, não é? Mas ainda se tornará membro, em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor por isso. Louvar o Senhor por isso, não é? Então, não estão todos aqui, não é? Mas esses irmãos estão nos representando, tá bom? Mas agradeço a vida de cada um de vocês. Som, mídia, introdução, não é? Todos. O João, né? O João Vinhas, da Piba, que está sempre aqui com a gente, né? Não pode estar ontem e hoje, pelos seus compromissos, né? Também, não é? Tudo, toda a programação, agradecer a Deus, não é? Quem sabe nasce uma comissão de programa fixa, né? Quem sabe, nesse grupo aí, não é? Quem sabe, não é? Estamos orando por isso, não é? Ore por nós, a liderança, ore pela igreja, ore por você, não é? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. O Valdiceia chegou aí? Está lá na cozinha, né? Misericórdia. Não consegue tirar essa mulher da cozinha, gente. Mas tem que tirar. Desliga o fogo, Valdiceia. Desliga o fogo. Né?
É rapidinho. Só faltou lá, vai queimar, vai queimar. Só faltou lá cantar o hino, né? Deixa ela lá. É rápido, menina. Vai queimar nada não. Desliga o fogo. Desliga o fogo. Vamos orar. Vamos orar. Não é? Ó, Marta, Marta, por que andaste tão ansiosa? Vamos orar, né? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Marta não, Maria, né? Maria. Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, por isso. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor Deus, por toda a programação, pela equipe que se dedicou a esse trabalho. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado por cada um que entregou um pouquinho de si, um tempo de si, Senhor Deus, para tudo acontecer. Senhor, prepara a nossa mente, mas o Senhor faz acontecer através de nós. Então, muito obrigado por isso, Pai. Obrigado por quinta, por sexta, por sábado, por hoje, mas principalmente obrigado pela vida de cada um que esteve aqui, Senhor Deus, convidados, aqueles que tiveram aqui com participações, pela vida de cada um que está aqui hoje, por aqueles que tiveram quinta, sexta, sábado e hoje. Muito obrigado por cada um que aqui à frente está nos representando como Igreja Batista Central em Fazendinha. Obrigado pela vida de cada um que se dedicou, que veio, que colocou o seu dom e o seu talento a serviço. Eu te louvo por isso, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Amém? Deus abençoe. Quer falar alguma coisa, Vanessa? Não, hoje não? Tá bom. Então vamos louvar, né? Vamos louvar. Ah, tá. Isso aí. Vamos ouvir a Paloma. Em gratidão eu canto a ti, com coração vem adorar. Minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. Gratidão eu canto a ti, com coração vem adorar. Minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. Eu canto a ti, com coração vem adorar. Minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei
És meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Amém, né? Antes de nós encerrarmos, só mais um pouquinho, nós vamos assistir o vídeo que alguns irmãos não assistiram, né? O vídeo aí da nossa linha do tempo, né? Vamos assistir. O vento toca o meu rosto, me lembrando que o tempo vai com ele, levando em suas asas os meus dias desta vida passageira. Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-lo. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei. O teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos, a areia não vai enterrar, porque a vida recebi a te encontrar. Nos teus braços não importa o tempo, só existe o momento de sonhar. E o medo que está sempre à porta, quando estou com você, ele não pode entrar. O tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei. O teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos, a areia não vai enterrar, porque a vida recebi ao te encontrar. Os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos, a areia não vai enterrar, porque a vida recebi ao te encontrar. Os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos,
Glória a Deus, né? Só tem um problema quando passa esses vídeos, a gente percebe que está ficando velho. Né? Louvado seja Deus. Estamos encerrando o culto desta noite, tá bom? Temos um jantar agora, tá bom, irmãos? Tem um jantar aí, vamos nos confraternizar enquanto a gente se alimenta, tá bom? Deus abençoe, seja uma semana abençoada em nome de Jesus.